Hoje a gente vai falar, então, sobre as doenças da cultura do milho, tá? Em relação à bibliografia, como sempre, o Manual de Fitopatologia, o volume 2. O Manual de Fito, o volume 2, vocês vão encontrar um capítulo dedicado às doenças do milho. E para quem já foi lá dar uma mexidinha no Classroom, eu coloquei já essa circular técnica em PDF, essa circular técnica 83 da Embrapa, que fala das principais doenças do milho, tá? A gente não vai falar de todas as doenças hoje, mas eu estou tentando trazer aqui, abordar as principais doenças que ocorrem na cultura. Esses dois gráficos, eles são um pouquinho desatualizados, são de 2016, mas o que eu trago eles para eu poder lembrar a ideia que eu quero passar para vocês. E qual é essa ideia? Hoje no Brasil, e há muito tempo, a gente tem o que a gente chama de o milho, primeira safra, e o milho, que hoje em dia é chamado de segunda safra. Por que hoje em dia? Porque antigamente ele era chamado de milho safrinha. Algumas pessoas, até hoje, inclusive, falam o milho safrinha, que é o milho de segunda safra. Mas essa denominação para o milho de segunda safra, safrinha, ela fez sentido por um bom tempo quando a gente começou a investir, quando o Brasil começou a investir na cultura do milho como uma segunda safra, tá? Então, quando começou, se a gente olhar aqui, ó, em termos de produção, a segunda safra, ó, a gente vê que em 2005, 2006, o milho, primeira safra, era ele que representava a nossa maior produção, que é essa linha amarela, e a nossa maior área, tá? Só que com o passar do ano, olha aqui, tanto em área, que é essa linha verde, quanto em produção, o milho segunda safra acabou superando o milho primeira safra. Então, falar safrinha para o milho segunda safra, hoje em dia é meio que uma injustiça, porque safrinha dá a conotação de ser menos importante, de ser menor. Isso fazia sentido se a gente olhar aqui no início, né, desses investimentos, mas hoje não. Tanto é que a área plantada e a produção quase que triplicou do milho segunda safra. Então, hoje ele é responsável, para vocês terem uma ideia, por mais de 70% da produção de milho no Brasil, tá? E por que que isso foi possível? Porque com o passar do tempo, novas tecnologias, novos sistemas de produção foram sendo criados e sendo desenvolvidos e evoluídos na agricultura, que possibilitou. Então, a gente hoje em dia tem cultivares específicas para essa época aí da segunda safra, a gente tem sistemas de produção diferentes que facilitam e ajudam nessa segunda safra. Então, o cenário mudou. E com isso, né, quando eu falo em sistema de produção alterado, eu tenho um reflexo também nas doenças, tá? Então, por exemplo, se eu pensar que eu consigo fazer uma segunda safra tão boa quanto uma primeira, algumas doenças pode ser que na primeira safra não tem tanta importância, porque ela é num período, ela é com cultivares diferentes, mas na segunda safra já é o contrário. Talvez essa doença ela se sobressaia por conta do período em que ela acontece. O plantio direto, que a palhada fica no solo, tudo isso influenciou diretamente na ocorrência de doenças também na cultura, tá? Então, uma coisa está relacionada com a outra. Sistemas de produção, alteração, aumentou a fronteira agrícola, ela foi lá mais para o centro-oeste, o plantio direto que não existia, ampliou a época de plantio, hoje em dia a gente tem pivô central, irrigação, se o produtor quer, não é recomendado, mas inclusive se ele quiser, ele pode fazer milho atrás de milho, milho na sequência de milho. Lógico que por uma questão
que eu não preciso nem entrar no mérito aqui com vocês, não é recomendado. Mas hoje, por conta das cultivares que a gente tem, do plantio direto, por conta dessa irrigação, a gente consegue isso, tá? Então, com a alteração no sistema de produção da cultura, a gente viu também uma alteração na ocorrência de doenças, tá? A gente vai falar das principais doenças, independente de estar falando de milho primeira ou segunda safra, tá? Mas eu vou chamar a atenção de vocês de duas doenças que são muito, muito, muito importantes no plantio segunda safra. Mas eu vou chamar a atenção. Então, hoje a gente vai falar principalmente de doenças foliares. Por que doenças foliares? Porque no milho existem muitas doenças que a gente pode chamar doenças de colmo, podridões, diferentes podridões de colmo, se vocês lerem lá o manual e o comunicado da Embrapa. E também existem muitas doenças, podridões de espiga, tá? Hoje a gente vai falar coisa ou outra a respeito disso, mas isso vai ficar para vocês tomarem conhecimento ali na leitura que eu estou indicando, tá? Então, a gente vai falar de cercosporiose, mancha branca, ferrugem. Veja que o milho é um privilegiado. Ele tem 3 tipos de ferrugens diferentes. Cada uma dessas ferrugens é causada por um agente patogênico diferente, um patógeno, uma espécie diferente. E por fim, a gente vai falar da eumintosporiose no final da aula, que daí eu vou entrar falando com vocês a respeito dos 2 enfesamentos que incidem sobre a cultura. A cercosporiose, na verdade, várias espécies de cercóspora são responsáveis por essa doença, tá? Tem pessoas, como eu falei, o nome comum não significa muita coisa, mas em algumas partes do país a gente pode encontrar como o nome comum da doença cercosporiose mesmo. Existem pessoas que chamam mancha foliar de cercóspora ou mancha de cercóspora. Não tem problema. É tudo a mesma coisa. O Brasil já conhece essa doença foliar já desde 1953, que foi o primeiro relato. Ela é bastante comum na cultura e bastante, assim, exige certos cuidados. Em Goiás, em 2000, houve um relato lá e a gente teve bastante problema lá naquela parte mais central do Brasil. E hoje em dia, em todas as regiões produtoras do Brasil, desde aqui do sul até lá Goiás e o centro do nosso país, tá? O patógeno, né? O patógeno, ele sobrevive no hospedeiro, mas o fungo cercóspora, ele também pode viver em restos de cultura, tá? Ele dissemina por vento e por água da chuva. Uma condição ótima para o desenvolvimento da doença é uma temperatura entre 22 a 30 graus e uma alta umidade relativa do ar. Essas são as condições principais para a ocorrência e para aumentar a severidade da doença. Em relação aos sintomas da cercosporiose, a gente vê no início umas manchas em tom de um verde um pouco mais apagado, um pouco mais escuro que o tom do verde da folha do milho, tá? Quando o patógeno já começa a esporular, a gente vai vendo que essa lesão ela vai se tornando meio acinzentada. E as lesões, elas são paralelas e delimitadas às nervuras. As pessoas falam que o sintoma de cercosporiose é como se fosse um retângulo que acompanha a nervura da folha do trigo, tá? Então, ela não vai aumentando irregularmente o seu formato.
ela vai crescendo e vai crescendo como se fosse um retângulo, e vários vão crescendo um do lado do outro, até que em determinado momento a gente tem uma área maior por conta do aumento do número de lesões, e elas se coalescem, tá? Em ataque muito, muito severo, a gente pode ver isso aqui, ó. Vou fazer uma pausa também. Isso aqui a gente chama de acamamento. Então, em ataque severo por cercóspora, a gente pode ver esse acamamento das plantas. Esse acamamento, dessa foto em especial, é um acamamento por vento. Eu só trouxe aqui para ilustrar para quem nunca ouviu esse termo. Mas acamamento a gente usa muito assim para esse tombamento da planta já grande, da planta já adulta, principalmente para gramínea. Então, em cana, a gente fala, nossa, a cana, o canavial acamou por conta do vento. Aqui também foi por conta do vento que essas plantas de milho, elas tombaram, elas já são adultas. Olha aqui, pessoal, os sintomas. Se vocês observarem, é como se a gente tivesse vários retângulos de diferentes tamanhos que estão acompanhando a nervura da folha do milho. E à medida que eu tenho um retângulo aqui de lesão, outra lesão aqui, vai chegar um momento que vai haver a coalescência. O que é a coalescência? Esses sintomas vão ficar como se numa área contínua, e é o que eu tô vendo aqui nessa folha aqui do lado direito, ó, de tanto que houve o aumento no número de lesões e no tamanho dessas lesões, aqui eu já tenho uma área inteira lesionada, uma área inteira queimada por cercóspora, tá? Olha, aqui do lado direito, nessa foto, tudo que eu tô vendo aqui queimado, ó, não é folha senescente, não. Isso daqui era folha que foi atacada e tá com lesão de cercosporiose, tá? Aqui, ó, tudo isso daqui, tudo isso daqui. Por exigir alta umidade do ar, geralmente quando eu tenho plantas maiores, eu costumo ver, principalmente aqui na parte mais baixa da planta, o início dessas lesões, tá? Porque aqui o microclima faz com que eu tenha mais umidade do que aqui em cima, ok? Controle. O controle principal e básico da cercosporiose é o uso de cultivar resistente. Existe no mercado. Para quem não sabe, o mercado de melhoramento genético de milho, ele é muito forte, tá? A gente fala que são os híbridos. Os híbridos de milho são as plantas resultantes de cruzamentos intensivos na busca da melhoria da produção da cultura, tá? Só que é aquela coisa, eu tenho que tomar cuidado, porque nessa busca eu também tenho que avaliar a produção, é claro, mas também eu tenho que avaliar em qual doença foi trabalhado aquele melhoramento, né? Então, hoje existem diferentes empresas que vendem diferentes híbridos de milho, tá? Então, eu tenho um rol muito grande de opção para escolher. Eu vou escolher só um híbrido? Vou plantar só um híbrido na minha área gigantesca de milho? Não, não, não e não. Definitivamente não. A rotação de cultivares, ela é assim... Eu sempre falo que ela deve ser encarada da mesma seriedade e maneira que a gente rotaciona, por exemplo, fungicida. Então, nesse caso do milho, principalmente, a gente tem que ter muita diversificação na nossa área, tá? De cultivo. Então, a gente tem que ficar atento ao histórico da área da onde a gente está trabalhando, que doenças que já ocorreram ali, como é o clima dali, porque pelo clima eu posso ter uma ideia do que vai me dar problema. Então, aqui eu coloquei esse
quadrado em vermelho, mas é uma área contínua, tá? É o mesmo lugar, em continuação, só que aqui eu tenho um híbrido, uma variedade, uma cultivar resistente, e aqui do mesmo ladinho uma cultivar suscetível, ou seja, essa área ela tem histórico da doença, essa área nesse momento ela tinha plantas suscetíveis e tinha o patógeno. O que aconteceu? Aqui eu não estou vendo quase folha seca. Aqui, olha o que aconteceu com as minhas plantas, por conta da suscetibilidade, tá? O que mais que a gente pode falar? Aplicação de fungicida, eu devo ou não devo na cultura do milho? Eu coloco um asterisco aqui, por quê? Porque é uma questão de valor. Então, no caso da cultura do milho, não é que é proibido aplicar fungicida, mas se eu tiver num ano que o meu valor, que o mercado está pagando muito bem pelos grãos de milho, ok, eu acho que fazendo as contas e fechando o cálculo, eu vou ganhar mais se eu aplicar, gastar dinheiro naquela área enorme aplicando fungicida, mas mesmo assim o retorno, porque o mercado está positivo, está me pagando muito bem, me permite isso, tá? Outra coisa, porque esse asterisco? No caso de milho, a gente tem o milho que eu estou chamando aqui, que seria o milho comum, que é aquele milho que o produtor vende para fazer grão, para fazer ração para gado, animal. Mas existe também o milho pipoca, que é um milho que ele já é mais especializado, como eu posso dizer, ele é de um mercado mais restrito, só que ele tem um valor agregado maior. E tem também o milho para semente, que são as empresas que produzem milho para semente. Então, no caso do milho pipoca e do milho para semente, esse asterisco aqui é muito mais comum eu ter que aplicar fungicida, porque o valor que é pago para ele geralmente compensa, porque é um produto diferenciado. Mas para o milho, que eu chamo de milho comum, para o milho grão, daí eu vou ter que fazer essa continha. Em que momento incidiu aquela doença? Nesse momento, será que a planta já está muito adulta, já pendoou, já está quase no final do enchimento? Para que eu vou gastar dinheiro? Agora não, se está lá indo do vegetativo para o reprodutivo, já a incidência já começou bem alta. Então, tem que fazer a continha ali e aplicar fungicida, não tem jeito, tá? Eu coloquei alguns aqui, né, os principais. Existe também no Agrofit fungicida protetor, esses três aqui, ó, essas três classes aqui, grupos químicos, são sistêmicos, tá? Mas existem também fungicidas protetores e eles devem ser escolhidos, inclusive, e colocados em mistura. E aqui, na classe das estrobilurinas, existem alguns exemplos, nos triazóis outros e no benzimidazol. E em mistura dupla, mistura tripla, eu não sei se vende. Mas, enfim, entrem no Agrofit do Ministério e deem uma olhada. Então, o que eu falei aqui também, evitar restos de cultura, principalmente em área com alta severidade, e rotação de cultura, que seria o ideal, né? Não plantar milho sobre milho, milho depois de milho, né? Porque não vai dar tempo do resto de cultura se decompor naquele solo, e o inóculo sobrevive naquele resto de cultura, então na minha próxima safra, já entrando, pensando que eu estou entrando com milho direto, eu já vou ter uma população de inóculo enorme, tá? O que causa isso daqui? Não precisa ser muito sábio depois de todas as aulas que a gente já está tendo aqui, desde fitopatologia.
tá havendo uma seca aqui das folhas, né? As folhas estão secando e estão lesionadas, muito antes do que era para estar seco, porque o milho vai secar para a gente colher, né? Então, quando ele seca lá no final, a gente já entende que a espiga já produziu o seu potencial em grãos e cada grão já atingiu o seu máximo em volume, em peso. Só que quando a gente vê folha assim, o quanto antes a gente vê, isso está significando perda no tamanho da espiga, no volume do grão e na produção. Então, é isso que eu não quero. Vamos falar agora da mancha branca. Antigamente, ela era chamada, mancha foliar de Fiosphaeria, há um tempo atrás, tá? Coloquei uma interrogação e prefiro que vocês chamem a doença de mancha branca, porque antes ela tinha esse nome, mancha foliar de Fiosphaeria, porque era dado como agente causal esse fungo aqui, Fiosphaeria maides. Por muito tempo foi atribuído a esse fungo a doença. Depois de um tempo, alguns pesquisadores começaram a questionar que não era só a Fiosphaeria o responsável pela doença. Na verdade, eles falavam que era um complexo fúngico, muitos fungos. Na verdade, quando faziam-se os isolamentos e tal, primeiro eles achavam muito isolamento do fungo, depois começaram a isolar outros fungos e a bactéria. Só que o que esse pessoal aqui descobriu? Que, na verdade, lembra que eu sempre falo para vocês que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer a diagnose, porque às vezes o que a gente está enxergando ali não é o agente causal. Na verdade, pode ser patógenos secundários que aproveitaram a lesão do agente causal e depois invadiram o tecido. E parece que é o caso aqui da mancha branca. Eles encontravam muita Fiosphaeria, mas na verdade esse fungo ele chegava depois. Quem começava toda a história, na verdade, era a bactéria, essa daqui, Pantoea ananatis. Ela é amplamente distribuída hoje no Brasil, tá? Lá no vídeo eles colocaram perdas de produção ao redor de 30%, mas podendo chegar a 60%. E o dano vai ser muito, claro, relativo a cultivar que você vai estar trabalhando naquela área, as condições ambientais e ao estágio de desenvolvimento. Sobrevive nos restos de cultura, dissemina por vento e respingo de chuva, e uma temperatura noturna bem amena, uma noite de temperatura bem amena é o ideal para o desenvolvimento, tá? Umidade relativa acima de 60% e de preferência com aquela que a gente fala água livre na folha, né? Então eu tenho que ter um ar úmido, mas também vai ser muito mais severa a doença se eu tiver essa água livre na folha. Mancha necrótica de coloração palha, né, de coloração branca. As lesões, se vocês repararam lá, elas são bem circulares, tá? E quando eu tenho muita lesão, elas se coalescem, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, Então, aqui são as lesões mais ou menos circulares, de cor palha. Eu não sei se vocês estão enxergando bem, mas olha isso, tá totalmente salpicado aqui, Uma cultivar aqui extremamente suscetível à mancha branca. E como a pesquisadora Aline falou no vídeo, eu consigo, não sei se vocês estão enxergando, mas se eu forçar a visão aqui, no meio dessas lesões mais claras, eu estou conseguindo ver uns pontinhos pretos. Então, isso fortalecia a ideia do agente causal ser o fungo, porque são as estruturas do fungo, tá? Mas, na verdade, tudo começou com aquelas manchas
verde, como se fossem encharcadas, que foi o começo pela bactéria. Isso aqui é a doença, mancha branca. Isso daqui, muitíssimo parecido com a doença, esse sintoma é paraquat, que houve a deriva e causou esses tipos de sintoma aqui na planta de milho. Então, tudo aquilo que a gente já falou lá em fitopatologia, na aula de diagnose, toma cuidado, pergunta, não fique satisfeito com pouca pergunta, faça mais perguntas, olhe a área, visite a área, veja se dentro do talhão está acontecendo a mesma coisa do que na borda do talhão, e isso vai ajudar você a responder muitas das diagnoses que vocês tiverem que fazer aí pelos campos da vida, tá? Então, esse slide é mais no sentido de uma reflexão, para a gente nunca esquecer que sintoma não significa doença infecciosa. Tem as injúrias e tem as doenças que podem ser abióticas, ok? É para isso que eu sempre trago eles, para a gente nunca se esquecer disso. Em relação ao controle, lá no slide já foi adiantado alguma coisa, mas a gente pode cultivar resistente, rotação de cultura, essencial, e controle químico. No Agrofit, eles indicam, inclusive, estrobilurina e ditilcarbamato. Nessa cultura, a gente tem a ocorrência de 3 tipos de ferrugem, tá? Então, cada uma delas é uma espécie de ferrugem diferente. Então, tem a ferrugem comum, a tropical e a polissora. Sendo que a ferrugem comum e a tropical, elas são um pouco mais específicas de algumas regiões e não são tão frequentes e agressivas quanto a ferrugem polissora, tá? A ferrugem polissora, a gente com certeza pode denominá-la a mais agressiva e a mais danosa para a cultura do milho, tá? Aqui no Brasil. E quais são as diferenças, assim, se eu pudesse resumir para vocês as principais, assim, especificações e locais que acontecem, cada uma delas e o clima, tá? Então, vamos lá. A ferrugem comum é esse aqui, o agente causal, Puccinia sorgue. Das 3, ela é a menos severa e a mais, assim, o relato mais antigo aqui no Brasil foi o de ferrugem comum, ou seja, nos nossos milharais, dentre essas 3 ferrugens, foi ela que apareceu primeiro, tá? A ferrugem comum, ela é mais frequente na região sul, né, nos milharais aqui da região sul do Brasil, e na região central, só que ela não ela é mais esporádica, tá? Ela não acontece todo ano. Por que ela é mais comum no sul? Porque as temperaturas ideais para o desenvolvimento dessa doença ficam em torno de 16 a 23 graus, né? Uma temperatura mais amena, que é o que a gente geralmente encontra aqui no Paraná, enfim. E alta umidade, sem sombra de dúvida, alta umidade. Em relação à ferrugem tropical, a gente já vê que é uma outra espécie de ferrugem. Nos últimos anos, ela tem ganhado uma importância econômica, ou seja, vem causando danos um pouquinho mais expressivos do que no início. E ela é mais comum, veja, nas regiões centro-oeste e sudeste do Brasil, tá? E a pior de todas elas, a mais agressiva, que é a Puccinia polissora, o agente causal, é mais comum na região central do Brasil. As temperaturas ideais para ferrugem polissora são temperaturas mais elevadas.
Ela, das três, é a que menos exige umidade, não que não precise de umidade. Ela precisa de umidade, mas uma umidade não tão alta quanto as outras duas aqui. Ela só vai acontecer na região central do Brasil? Na verdade, não. Ela pode também, inclusive, acontecer em outras regiões, só que geralmente em cidades ou em áreas em que a altitude não seja tão elevada. Então, em altitudes menores que 700 metros, ela pode sim ocorrer com alguma severidade, sim, não necessariamente ficar restrita à região sul do Brasil. Para quem não lembra, a gente está falando de 3 ferrugens diferentes, mas se a gente olhar como um todo as ferrugens, a gente já vai saber que ferrugem é o grupo lá das manchas foliares e das ferrugens ali do McNeil. As ferrugens são parasitas obrigatórios, né? O principal meio de disseminação é por vento, porque elas esporulam como se fosse um pó, né? Então a gente fala pulverulento, né? De aspecto pulverulento a esporulação, parece um pó. E o que mais a gente pode falar? Em suma, isso vale para as 3. Então, eu sei que é um biotrófico e eu sei que a principal maneira de disseminar é pelo vento, tá? E uma das características de ferrugem que a gente sabe muito bem, independente se ela está no milho, no trigo, no café, é a formação de pústula. Então, aqui, ó, eu tenho uma folha cheinha de pústulas de ferrugem. Se eu conseguir olhar mais de perto, é isso aqui que eu vou enxergar, ó. Lembrando que é uma gramínea, eu tô falando do milho. Então, a pústula nas gramíneas, ela acontece por quê? Porque o fungo que estava ali embaixo colonizando o tecido chegou no momento da reprodução. Então, ele começou a esporular muito ali dentro, ali embaixo da cutícula e da epiderme. Ele esporulou tanto que chegou um momento que ele rompe a epiderme, rompe a cutícula dessa gramínea e ele expõe, olha aqui, expostos os esporos. E isso aqui a gente chama de pústula. Por que eu falei em gramínea? Porque, por exemplo, no café, não é uma gramínea, a pústula se forma por conta da liberação dos esporos diretamente dos estômagos. Mas em gramínea não, ó, eu tô vendo vocês todos enxergam aqui, ó, a epiderme rompida e a cutícula, ó. Isso é uma pústula típica de ferrugem em gramínea, tá? Então, é um sintoma típico, rompe a epiderme pela força da produção de esporos do fungo, que está lá dentro colonizando, e os quais vão se tornar expostos. Isso aqui é um pozinho, cada um deles é um esporo. Bate um vento aqui, é como se batesse o vento num talco. Aquilo lá se espalha dentro da própria planta e também de uma planta para outra, tá? Então, por isso que não precisa de água. Não tem mucilagem aqui. É uma esporulação seca, é um pozinho. Então, tudo isso eu estou falando das 3 ferrugens, elas vão ter. O que a gente vai tentar diferenciar uma da outra? A gente vai tentar diferenciar pelos esporos. Se a gente tiver um microscópio, a gente consegue ver que cada uma forma um esporo um pouquinho diferente da outra. A gente sabe mais ou menos das condições climáticas, da preferência ali. A gente vai também tentar traçar uma diferença entre o formato dessas pústulas e a coloração dessas pústulas, para daí a gente tentar fazer uma diagnose um pouco mais precisa e saber de qual das 3 ferrugens a gente está tratando. É importante eu saber?
Na verdade, é importante eu saber na hora do monitoramento, porque se eu estou tratando da ferrugem polissória, possivelmente eu vou ter mais dor de cabeça, tá? Então, meu controle vai ter que ser mais rigoroso, enfim. Mas no geral, lembra de McNeil. Não importa o hospedeiro que eu tô tratando e não importa se é bactéria, se é fungo. Se está no mesmo grupo e elas estão, no geralzão, o tipo de controle é o mesmo também, tá? Então, vamos lá tentar diferenciar a ferrugem comum. As pústulas da ferrugem comum, que é aquela menos agressiva, que está lá no sul do país, elas são elípticas e alongadas. Lembrando que elíptica, imagina um círculo, eu tenho um círculo aqui, elíptica é quando nas bordas aqui, em cada pontinha desse círculo aqui, ele é mais estreitinho. Isso é uma lesão elíptica, é um círculo aqui no meio, mas ele vai se estreitando aqui nas pontas, tá? É uma pústula mais alongada. Daí é que vem um pouquinho de subjetividade que a gente precisa na hora de falar em cor. Mas assim, se você está acostumado a ir para o campo, se você já há muito tempo tem familiaridade com a cultura, você bateu o olho, viu a cor da pústula, você já sabe o que é, tá? A pústula, no caso da ferrugem comum, ela é marrom, então ela é mais marronzinha, um pouquinho mais avermelhadinha. E é mais comum também encontrar em ambas as faces. Em alta severidade, ela causa clorose e mata a folha, sim, tá? Então, não é porque a gente falou que a polissória ela é mais agressiva que eu só vou deixar na mão aí da natureza acontecer. Não. Se eu tiver condições propícias, ela pode atingir alta severidade e eu posso causar a morte das folhas. E uma coisa que só a ferrugem comum tem, ela consegue infectar e causar sintoma nesse gênero de trevo. Eu vou mostrar para vocês uma foto dele, é uma daninha, um trevinho. E se tiver ferrugem aí nesse trevinho, de repente na área que você tá, você pode falar com 99% de chance que você tá tratando de uma ferrugem comum, tá? Porque é só o patógeno, agente causal da ferrugem comum, que causa sintoma nesse trevo, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse trevo aqui, ele só é infectado e só causa sintoma se a gente está falando de ferrugem comum. E aqui, pessoal, é para mostrar isso que ele falou. As lesões, ó, elas não chegam a formar um círculo bonitinho, elas vão se alongando no final, elas são mais alongadas. E a cor, ó, é um marrom, como se tivesse jogado uma canela ali, o codimento, a canela, tá? Essa é a ferrugem comum. Aqui, novamente, mostrando ó, a distribuição, eu posso ver do lado de cima, mas também eu posso ver bastante no lado de baixo da folha. E elas mais alongadas, essas lesões, essas pústulas da ferrugem comum. No caso da ferrugem tropical, as pústulas, elas já são em pequenos grupos, então eu não vejo tanta pústula em número, e também as pústulas são paralelas às nervuras. Tem o formato já bem arredondadinho, né, e mais oval, é mais circular. A coloração já é um pouco mais clara do que a outra. Ela é de um amarelinho a um castanho bem clarinho. Nas fotos vai parecer até um branco, mas assim, na natureza eu falaria que é mais comum é meio acinzentado, meio um amarelinho. E também eu consigo ver
nas duas faces da folha. Se eu tô vendo ela em pequenos grupinhos, mas se de repente eu tô numa condição ideal de desenvolvimento, cada pequeno grupinho pode se encontrar e eu ter uma área maior coberta por lesões. Eu tenho a coalescência. E num caso desse daí, então, eu vou ter morte prematura das folhas. Olha aqui, ela é um pouco mais circular do que a anterior e ela é bem mais clara que a anterior. Isso vocês vão ver que tem tudo a ver com a coloração do esporo, tá? Porque a ferrugem tropical, o esporo desse agente causal, ele é mais clarinho. Da ferrugem comum, o esporo já é mais para o marronzinho. Então, isso reflete, lógico, na cor da pústula, porque a pústula nada mais é do que um monte de esporo junto, tá? Se eu olhar com uma lupa de bolso, uma lupa um pouquinho menor, ó, eu consigo ver essas pústulas aqui, ó, da ferrugem tropical. Aqui, até da onde eu tirei, do manual de fitopatologia do novo, que é de agora de 2016, ó, o pessoal chama, inclusive, ela de ferrugem branca do milho, por causa da cor branca da pústula. Chega a lembrar um branco mesmo. Então, pústulas mais claras, chegando a ser quase um branquinho. Isso é a principal e mais ovais, mais circulares, que eu conseguiria então diferenciar a tropical da ferrugem comum. E a polissora? As pústulas, elas são pequenas, elas já não têm uma característica muito assim chamativa em relação ao formato dessas pústulas, tá? A coloração vai do amarelo forte até um dourado, mas daí eu acho que já é um pouco mais subjetivo você conseguir separar. Da tropical, ok, mas entre a polissora e a ferrugem comum, em relação à cor, já é um pouquinho mais difícil separar. Mas uma coisa que é importante é que eu vejo na polissora mais esporulação, mais pústula na superfície de cima da folha, tá? E vejo na bainha foliar. A polissora, inclusive pela agressividade, por ela conseguir alcançar uma alta severidade, eu consigo ver sintoma, eu consigo ver pústula nas brácteas das espigas, né? E também no pendão da planta, tá? Eu acho que eu tenho foto aqui. Os sintomas causam a destruição foliar. E se eu estou falando de um cultivar que é suscetível à ferrugem polissória, muito possivelmente, por conta dessa agressividade, eu vou ter problema de perdas de plantas, inclusive, morte de planta, tá? Então, ó, a polissória um pouco mais dourada, ela não é tão, como eu posso dizer, ela não é tão alongadinha quanto a ferrugem comum, tá? E mais, pústulas predominantemente na face superior da folha, tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia de quando a gente fala de cultivar resistente, mais resistente, a importância disso daí para a cultura do milho. Aqui a gente está na mesma área, aqui é uma cultivar suscetível à polissora, aqui é uma que tem uma severidade média, porque já tem uma média resistência, tá? A polissora e planta sadia, tá? É fato que não existe planta imune à ferrugem, tá?
Mas a questão da severidade, se eu estou trocando de cultivar, é nítida a questão da severidade. E aqui eu coloquei essa foto para trazer as três juntas agora. Então, essa primeira aqui da esquerda é a ferrugem comum. Essa aqui de baixo da esquerda é a ferrugem branca ou ferrugem tropical. E essa aqui, a polissora, que é a pior delas, a mais agressiva. Eu falei que eu podia levar para o laboratório e ver a diferença tanto no formato dos esporos quanto na coloração dos esporos. E isso me dá uma garantia maior de que eu estou tratando de uma ferrugem e não da outra. Então, aqui ó, é o patógeno da ferrugem comum. Uredósporos é o nome desses esporos que formam a pústula. É um nome especial. Então, é um esporo que forma a pústula nas ferrugens. Eu chamo de uredósporo. É um esporo assexual, tá? Na ferrugem comum, ele é mais oval, tá? E a gente vê essa parede espessa aqui, ó, circundando ele, bem espessa. E a cor é o que eu falei, ela é a ferrugem marrom, ela é marrom a pústula. E por isso a pústula marrom, porque é resultado desses esporos que são marrons, tá? A polissora, apesar dos esporos a gente falar que vai de um amarelo para um dourado, na boa, eu acho muito difícil. Se eu pego essa com essa, eu consigo até falar, essa aqui é mais marrom, essa é mais amarela. Mas se eu pego só uma, como eu vou saber se aquilo é amarelo dourado ou se é marrom canela, né? Então, é muito subjetivo. Então, eu fico mais no formato, ó. Na comum, ele é mais oval e a parede grossa. E na polissora, ele tem um biquinho aqui, ó. Ela é mais, a gente fala ovoide, porque ela não é circular. Em uma das pontas, ela forma um biquinho, tá? E na tropical, os uredósporos, eles são hialinos. Hialino é que não tem cor. Por isso que, inclusive, a esporulação, a pústula, é quase branca na ferrugem tropical, tá? E eles são bem menorzinhos se a gente comparar em tamanho com as outras ferrugens, tá? Ou seja, no microscópio, se eu tiver um microscópio, a chance de acerto da diagnose, principalmente no começo, se eu não estou acostumado a lidar com aquela cultura, é bem maior a chance, né, de eu saber separar. Controle de ferrugem. Cultivar resistente, não tenha dúvida. Plantar em época e local desfavorável. Eu já falaria que isso já é um pouco mais difícil, eu pensaria mais na cultivar resistente e adaptada àquela condição daquela região, tá? Isso é mais palpável, isso é mais concreto para o produtor, né? Do que ter que mudar a época. O local, talvez até você consiga, mas é um pouco também difícil. Então, pensar muito bem nos híbridos que eu vou escolher e ver a questão da resistência dele. Ah, eu tenho mais problema com ferrugem polissora e mancha branca. Deixa eu ver um cultivar que de repente é moderado para um e resistente para o outro, tá? Então, e não só um cultivar também, lembrando disso, né? Vários híbridos, diversificar os híbridos, tá? E aplicação de fungicida, eu coloco novamente o asterisco aqui, só para lembrar vocês, que vai depender muito do tipo de milho que eu estou tratando, né? Que tipo de milho eu estou produzindo,
se ele é um milho especial como um milho pipoca, ou se eu estou fazendo semente, isso vale, ou se o mercado de milho está me pagando muito bem naquele ano, então eu posso ficar tranquilo e aplicar fungicida.